Vamos lá, meus amigos. Pessoal, ontem eu fiz um vídeo aí bastante irritado, como sempre, cobrando os diretores por melhorias do nosso querido Clube do Remo aí, né? Sempre exigindo títulos, né? Sempre exigindo que o nosso clube levante taças, né? E a gente estava bastante aborrecido, principalmente, né, com o pentacampeonato da Mucura. A gente vai falar pela última vez disso aqui, que pra mim, né, um clube do mesmo estado ser 5 vezes campeão de um torneio, nem que seja regional, pra mim é uma verdadeira vergonha e deveria ser esfregado, né, na cara do Tonhão, como eu falei ontem. Mas, o nosso vídeo parece que, né, é jogado no lixo quando certos cebosos ligam a câmera do celular e tenta enfiar na cabeça do torcedor que a Copa Verde não vale merda nenhuma e que o Remo, isso não é grande coisa, né, para o nosso clube. Sabe, cara, eu fico indignado como uma pessoa liga uma câmera e fala uma barbaridade dessa, uma idiotice dessa. O Clube do Remo só tem 2 campeonatos para disputar e para ser campeão. Campeonato Paraense e Copa Verde. E o imbecil ainda vai no vídeo dele e fala que deixa pra lá, né? O Remo não levou a sério a Copa Verde. Cara, é de uma idiotice. E as nossas cobranças praticamente vão por água abaixo, né? Alguns escutam, outros não, porque tem esses cebosos que só fazem esse tipo de trabalho para atrapalhar, sempre passando pano, com dor de cotovelo, porque a Mucura ganhou. Eu canso de falar aqui que quando a gente venceu a Copa Verde, aí sim valia, né? Quando a gente perde, não vale. É de uma tremenda babaquice. E a gente sempre aqui cobrando. Vocês sabem, tá? Historicamente, eu vou dar 3 exemplos para vocês. Contra o Cuiabá, o Remo venceu aqui de 4-1. O que aconteceu? Esses caras nunca levam a sério, nunca querem ganhar nada. Contra o Cuiabá, os jogadores beberam até de madrugada, foram jogar de ressaca, levaram uma lavada de 5-1. Perdemos a Copa Verde que dava direito à Sul-Americana. Eu vou dar 3 exemplos, preste atenção. O primeiro foi esse. O segundo foi no acesso de 2021, 2020 para 2021, para a Série B. Quem não lembra, essa façanha que o seu Fábio Mendes conseguiu fazer, um título em jogo, não tínhamos ganhado nada ainda, só o acesso. Porque o que fica para a história são títulos. E o que a diretoria fez? Mandou os jogadores em plena Covid-19 lá para a Doca de Souza Franco. O final, você já sabe, mais um título que o Remo perdeu. E tinha possibilidade de vencer. O terceiro foi ano passado, recentemente, quando mais uma vez o Remo conseguiu o acesso. E vocês sabem, chegou ao acesso, é o limite para esses caras. Eles não pensam em vencer, em ganhar taças. Eles não pensam nisso. Já conseguiu o acesso? Pronto, tá ótimo. O que aconteceu? Deram 3 dias de folga para os jogadores. E o final, você já sabe. Fomos desclassificados, se eu não me engano, Botafogo da Paraíba. Não tô lembrado. Mas o final foi aquela porcaria em que o Remo não conseguiu avançar e perdeu mais uma chance de ganhar um título nacional. Então, esse tipo de pessoa que faz esse tipo de vídeo, que tira as forças das nossas cobranças, só servem para atrapalhar o nosso trabalho e o crescimento do nosso clube. É desse tipo de pessoa que esses dirigentes gostam lá dentro do Clube do Remo. Mas, Tonhão, eu vou te dar um recado. Tu torce, cara. Nosso canal tá crescendo, cresce devagarzinho, não tenho tanto tempo para dar... um pouquinho, eu não tenho tanto tempo para fazer os vídeos aqui mais elaborados, mas por conta do meu trabalho, mas eu te falo mesmo, Tonhão, tu reza pro crescimento do nosso canal ser devagarzinho, reza, porque um dia, se eu chegar a 30, 40 mil inscritos nesse canal, eu vou mudar a nossa torcida. Entendeu? Eu vou fazer ela cobrar mais as diretorias e ser mais ambiciosas, já que vocês não são.
Tu torce, estamos crescendo devagarzinho, a passinho de tartaruga, não tem problema nenhum. Mas torce, cara, pro nosso canal não estourar, chegar a 40, 50 mil, porque um dia a ficha vai cair da torcida. Que a gente só tá aqui para alertar e para cobrar melhorias para o Clube do Remo. Que quanto mais inscritos a gente tiver, vai chegar em outras, né, milhares de pessoas. Então, né, torce para que a gente não cresça rapidamente, porque eu vou estar sempre aqui alertando o torcedor, né, de certos cebosos da internet e de vocês aí de dentro. Beleza? Se inscreva no canal aí, deixe sempre seu like. Muito obrigado pelo último vídeo aí, eu fui sincero, né? Muito obrigado pelos likes, pelas visualizações. O vídeo arrebentou, né? Eu fui o mais sincero possível, desabafei mesmo, porque é complicado a gente ver o nosso rival ser 5 vezes campeão de uma Copa que a gente também participou. E agora tem nego querendo desdenhar de uma das poucas chances que a gente tem de ser campeão. Isso é inaceitável, cara. Portanto, se você gosta do nosso estilo, se inscreva no canal. Se você é passador de pano, não se inscreva. Se você quer o Remo sempre da mesmice, também não se inscreva. Venha pra cá, se inscreva no nosso canal. Você que quer mudança e quer que esses caras criem vergonha na cara, né? E façam o Clube do Remo, né, progredir de verdade. Entendeu? Se consolidar no futebol. Não viver de acesso ali, depois cai de novo. Eu não quero que o Clube do Remo viva assim. Sempre cobrando as estruturas. Vocês sabem como eu faço aqui. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sempre o seu comentário, né, e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Eu procuro não comentar sobre esses, né, como eu falo, esses cebosos da internet, mas fica difícil. A gente tem que combater e desmascarar esses caras. Entendeu, pessoal? A Copa Verde vale sim. É medíocre, mas vale. Quando o Clube do Remo entra num campeonato, tá, pessoal? Nem que seja de peteca, de fura-fura, entendeu? De futebol de salão, não interessa. Tá lá o Clube do Remo, eu quero que o Remo seja campeão, eu quero que o Remo vença. Diferente de alguns aí, né, que inclusive querem colocar na cabeça do torcedor que tem que escolher campeonato ainda para ser campeão, enquanto isso a mucura agradece, né? Então, mesmo, fica complicado. Portanto, se inscreva no canal, beleza, pessoal? Tamo junto, né? Na seleção da rodada aí, da quarta rodada, teve 3 jogadores do Clube do Remo e o técnico também, né? Foi Marcelo Rangel, Alan Rodrigues, Klaus e Pedro Rocha. Né, pessoal? E no lugar do Klaus aí eu colocaria o Reinaldo. O Reinaldo jogou mais. Né? Alan Rodrigues, concordo. Rangel, sem discussão. O cara salvou o Clube do Remo de todo aquele sufoco. Saímos vencedores, mas passamos muito sufoco, né? Principalmente no primeiro tempo. E o Daniel Paulista, que tem alguns que não concordam, porque, né, em todo o tempo ali, o meio-campo, o Curitiba dominou, o Moza dominou o time do Remo, né, e o Daniel Paulista. Mas eu discordo um pouquinho disso aí. Porque se não fosse a mudança aí que ele teve peito de fazer, né, do próprio erro que ele cometeu, de tirar o Dodô, que inclusive saiu chutando bolsa, saiu chutando não sei o que ali, com raiva, fiquem de olho nesse jogador, né? Se não fosse a mudança dele, eu não sei o que iria acontecer nesse jogo aí. E ele teve personalidade, o Daniel Paulista, tirou o Dodô, né? Reverteu o seu erro e o Remo melhorou no jogo. Então eu concordo também, né, e creio que os caras colocaram o Daniel Paulista como técnico da rodada por conta disso aí, por conta da sua personalidade. Beleza? Ainda agora, tá, pessoal? O Clube do Remo, o Novo Horizontino, até agora, né, tava ganhando de 2-1 do Atlético Paranaense. Esse Novo Horizontino é um time encardido, cara. É muito jovem, esse time ainda vai chegar na Série A. Escuta o que eu tô falando. Né, tava vencendo até ainda agora o Atlético Paranaense por 2-1. E com isso, o Remo tava caindo para quinto. Né, se esse jogo fosse empate, pode até ter sido, né, porque ainda não tinha acabado, o Remo continuaria na quarta posição. Tá tudo embolado ali, né, cara? É início de campeonato, tem muita água pra rolar. E o time aí, né,
que vai jogar amanhã, né, possivelmente vai ser o seguinte: Marcelo Rangel, não vai mudar muita coisa não. Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio. Aí tu pergunta, Sávio, Renato, pelo amor de Deus. O Sávio tem que entrar, não tem jeito. O Alan Rodrigues, né, tomou o terceiro cartão amarelo e não foi pra partida. Tá suspenso. E o Sávio automaticamente tem que assumir aí. Eu acho que o Remo vai perder um pouco aí no ataque, né? Espero que o Sávio esteja num dia iluminado aí e faça uma boa partida, né, pessoal? O cara é muito contestado pela torcida. Lá já no meio, né, Luan Martins, né, Pavani e Jaderson. Pavani, por causa da sua última partida, deve estar voltando ao time titular aí, né, junto com o Jaderson e o Luan Martins. Luan Martins aí tem uma dúvida, né, pessoal? Já que o Caio Vinícius viajou. Mas por conta, eu acho, dele tá parado, o mais cotado tá sendo o Luan Martins. Ele pode, quem sabe aí, o Caio Vinícius entrar no segundo tempo, ele viajou, né, com a equipe. Vamos aguardar. Quem você preferia? Caio Vinícius, com certeza, se ele estiver em forma, né, pessoal? Isso sem dúvida. Uma coisa também, antes de terminar a escalação, deixa eu terminar logo aqui. No ataque, Janderson, Viseu e Pedro Rocha. Uma coisa que me chama a atenção, o cara tem que experimentar os outros jogadores, pô. Cadê o Gabriel Martins? Cadê o PH? Segundo eu fiquei sabendo do Regis, cadê o Madison? Cabeça de área. Tem que rodar o elenco aí, cara. Não sei se, né, não tá fora de forma. Tem que rodar. Tem alguns jogadores que estão bastante tempo, como o Gabriel Martins, ainda não estreou. O que ele veio fazer aqui? Só veio tomar açaí no peso? Bora experimentar o cara. Às vezes, em vez de colocar o Adailton, né, que tá vindo mal, coloca o Gabriel Martins. É um jogador rápido, quem sabe aí. Já pensou? Gabriel Martins e Janderson. 2 pontas velozes aí de verdade. Então, bora dar uma rodagem aí, bora dar uma minutagem para o Gabriel Martins. Sobre aí o jogador, né, o Regis, ele deu uma entrevista aí, o Daniel Paulista, e falou que ele tá fazendo condicionamento físico. É por isso que, né, a gente esculacha aqui. Vem trazer jogador que tava parado até ele entrar em forma. É complicado, né, cara? Mas vamos torcer. Eu não tenho essa notícia, essa informação, se o Regis viajou. A última vez que eu soube sobre o Regis, né, ele deu uma entrevista e disse que estava fazendo condicionamento físico. Eu não vi ninguém falando. Provavelmente ele não viajou, né, cara? O jogador Regis, né, que é o meio campo. Inclusive, falando nisso, tem muito torcedor percebendo, e eu também já percebi, infelizmente, né, tá sendo um fardo muito pesado para o Jaderson com a camisa 10. Né, pessoal? Eu não sacaria o Jaderson, deixaria ele lá. Mas, quando o Regis entrasse, se ele pegasse a titularidade, se merecer, é claro, nos treinos, né, dava a camisa 10 para o Regis e continuaria com o Jaderson no meio de campo. Porque, cara, né, ele tá sentindo a responsa aí, até agora não tá agradando, toca muito a bola para trás, parece que tá com medo, né, cara? Infelizmente, eu sou um cara que eu torço muito pelo Jaderson, é um leão ali, né, cara, dentro de campo, mas até agora ele ainda não engrenou nessa Série B. Então, né, a gente torce logo, urgentemente o Remo tá precisando de um camisa 10, né, que faça a bola, né, correr na diagonal, que faça lançamentos na diagonal e não fique, parece uma enceradeira, encera, toca pro lado e toca para trás. O time engata desse jeito. Tá todo mundo percebendo isso. E outro, ele tá em outro, como é que diz? Outro tempo. Ele tá mais lento do que os jogadores da Série B. Os caras passam tranquilamente por ele. Ele veio de uma Série C, o nível abaixo, ele ainda não se adequou à Série B. Essa que é a verdade. Eu falo mesmo, cara. Não tem dessa, não sou amante de jogador. Entendeu? Então, a gente espera que ele sempre melhore, mas tomara que o Regis chegue logo aí. A gente consiga fazer esse meio campo evoluir, porque, né, cara, ele não tá dando conta. Vamos ser sinceros, você sabe disso. O Jaderson até agora não tá dando conta. Sobre o Criciúma, tá, pessoal? O Criciúma tá em 14º, tá? Com 4 pontos. O Remo tá em 4º ou 5º, dependendo do resultado do Novo Horizontino aí. Tem uma novidade aí no time deles, que é o atacante
experiente atacante Sassá, né, deve entrar contra o Clube do Remo. Todo cuidado é pouco, meu amigo. Sassá tá coroinha ali, mas sabe marcar gol. Vocês viram aí pelo Amazonas, e todo cuidado pouco. Então ele foi contratado aí pelo Criciúma e deve entrar no lugar do atacante Popó, né, que foi expulso contra o Novo Horizontino, que também o Popó é um ótimo centroavante aí, só que quem deve entrar no lugar dele é o experiente Sassá, beleza? Sobre os jogos do Criciúma na Série B, ele tá oscilando bastante, né, pessoal? Ele estreou contra o time do Operário e perdeu de 2-1 em casa. Depois perdeu para o Atlético Paranaense, aí já contra o Atlético, goleou o Atlético por 4-0 e por último empatou em 1-1 contra o Novo Horizontino. Então eles estão vindo numa crescente, né? Começaram mal e já empataram o terceiro jogo e no quarto, venceram o quarto jogo aí, o terceiro jogo contra o Atlético de goleada, e no quarto, que foi o último, antes do de amanhã, empataram em 1-1. Então estão com 4 pontos, mas mesmo assim começaram numa crescente aí. Então todo cuidado é pouco, cara. Vai ser um jogo, de um teste formidável para o Clube do Remo. Se a gente trouxer pelo menos um empate, eu sei que empate é estilo Fábio Bente de pensar, cara. A gente torce para uma vitória, mas de todas as dificuldades que a gente está vendo aí, apesar do Remo tá muito bem, graças a Deus, na tabela, a gente visa ser um jogo muito difícil, mas no futebol, cara, o Remo tá numa estratégia perigosa, mas tá dando certo, cara. Como o nosso amigo lá no grupo Fala do Leão falou, se o Remo for reativo até o final, o Remo subir pra Série A, cara, tá ótimo, mas é um estilo muito perigoso. Jogo de casa, jogo fora de casa, é o estilo que tem que ser usado na maioria das vezes, mas dentro de casa a gente tem que se impor mais, como eu já falei em outros vídeos, pessoal? Então, um bom jogo, sinceramente, aos nossos jogadores, em que eles honram a nossa camisa. Estamos num ótimo começo de Série B. A gente espera que o Remo evolua cada vez mais, que entre logo os jogadores, os reforços que ainda não entraram, o Regis principalmente está precisando de um camisa 10 de responsa. A gente espera que ele volte bem aí, é um bom jogador, mas foi um bom jogador no passado, estava em decadência, mas aqui ele pode se sobressair, pode dar a volta por cima, como o Pedro Rocha tá dando a volta por cima, cara. Já tem time de olho no Pedro Rocha. Então, um bom jogo aí, que a gente vença esse jogo contra o Criciúma. É difícil, mas não é impossível. Tamo junto, pessoal. Então, se inscreva no canal. Tamo junto, papai. É nóis. Que Deus abençoe o nosso time e a todo o Fenômeno Azul. Valeu. Fala do Leão. É nóis.